Olá, meus amigos, é um grande privilégio, um grande prazer estar com vocês aqui nessa jornada. É uma jornada não apenas vocacional, onde eu trago aqui um profissional de cada carreira, mas mais ainda é aquela abordagem que você fala, o que eu faço para o próximo ano, 2020? Quais são as oportunidades que eu vou ter em 2020? Então, basicamente para você se orientar aqui, como é que vai ser o nosso trabalho? Eu vou fazer uma introdução falando de provas de concurso. Eu não entendo de muita coisa na vida, assim. Por exemplo, um dia furou o pneu do carro e eu chamei o borracheiro. Aí minha mãe ficou, mas como você não sabe trocar o pneu? Eu falei assim, eu passei a vida inteira fazendo prova de concurso. Se tem algo que eu conheço, para o bem e para o mal, o que deu certo, o que deu errado são provas de concurso. Foram seguramente mais de 120 provas prestando. Eu costumo brincar que foi 1/3 da minha vida fazendo concurso. E eu queria trazer algumas estratégias, algo que deu certo, algo que deu errado, quais são as minhas perspectivas para 2020. E desde já, eu te chamo a atenção que a seguir a gente vai ter um auditor da Receita Federal, vai ser o professor Eduardo Newman, nosso professor da casa, que reformulou todo o nosso concurso fiscais, alguém muito conceituado no órgão. Depois a gente vai ter o professor Rodrigo Pardal, que trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo e vai falar sobre escrevente técnico judiciário, carreiras de tribunais. E por fim, uma grande surpresa, alguém que se formou comigo, vem direto da fronteira, veio lá do Rio Grande do Sul só para falar com a gente. O professor Rafael é um agente da Polícia Federal, vem trazer algumas boas novas para quem presta Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Alguém extremamente vocacionado que vai te ajudar na sua preparação. Bom, meus amigos, quando eu falo de preparação de concurso, a primeira coisa é que você precisa ter uma meta. Você precisa bater um edital e falar, eu vou me nortear por esse daqui. A minha vida inteira eu persegui concursos de analista e técnico de tribunais. Então eu falava, eu me imagino nesse órgão. Eu costumo contar uma história, ela até não é muito adequada, né, mas serve de incentivo. Eu era assessor do MPF, cargo em comissão, fazendo fórum, tinham 2 carros na garagem, um era um Corolla e outro era uma Porsche. Eu não entendo de carro, mas eu sabia que a Porsche custava mais caro. Nisso vem um senhor, já grisalho, entra na Porsche, acena e vai embora. Aí eu falei, nossa, o juiz federal acenou para mim, o segurança do fórum falou, não, esse aí é o analista. Naquele momento caiu uma ficha, eu falei, como é que um analista consegue ter uma Porsche? E aí eu te faço um desafio, entra no portal da transparência e confira os salários de analista. É algo extraordinário, né? Os antigos ganhando 30, 40, 50 mil reais. É uma profissão com menor responsabilidade, muitos fazem home office. Você sabia que tem analista, isso é permitido pelo CNJ, trabalhando fora do país? Só assessorando, né? Que é uma função extremamente burocrática, intelectual, tem confiança num desembargador, no juiz, faz home office. Professor, isso não pode... Passa no concurso, mude a sua vida. O que eu posso falar para vocês em concurso? Primeira dica é, foque em determinado edital. Quero participar de TRF. Eu já vou tirar um pouco as suas esperanças. TRF a gente teve o 3, a gente teve o 4, a gente teve o 5 e o 1 foi recente. O 2 não tem dinheiro, que é Rio de Janeiro, Espírito Santo. TRF eu não estudaria. TRE pode ser que sim, em alguns estados. São Paulo teve em 2016, 2012, 2016... Acho um pouco improvável, até a esposa aqui do professor Newman tem esse cargo. TRT, talvez em Minas, não vejo muitos sinais. Agora, TJ São Paulo é um dos que vai virar capital e Campinas e interior de São Paulo. Vão ser muitas vagas, que inclusive foi o cargo que eu passei em 2012. Depois peguei uma função comissionada. Então mirem o edital. Fala, não, meu perfil é polícia. Polícia é uma abundância de oportunidades. Polícia Civil de São Paulo, mais ou menos em abril, Polícia Civil do Rio de Janeiro, também em março, abril, Polícia Civil, né, do Distrito Federal, provavelmente na metade do ano. E outros estados, Rio Grande do Norte, Pará, investigador no Paraná, vários cargos de polícia. Não é à toa que isso é o espelho desse governo, é a área de segurança pública. Veja como a vida ela traz surpresas para a gente, né? Era uma madrugada, 2:30 da manhã, mais ou menos, estava lá, eu adoro fazer isso, andar em fórum de concurseiro, porque é alguém que me entende, assim, eu entendo eles me entendem, tem diálogo, tem base comum, né? Fala, você viu lá o que você lançou, não sei o quê, no olho na vaga? Nossa, tá. Eu entendo essa linguagem, é o concurseiro, eu consigo falar com você desse idioma, porque a minha vida inteira foi voltando no avião e pensando o que eu ia fazer no dia seguinte, né?
Eu adoro esse mundo, por isso que eu estou aqui hoje. Quando eu me tornei coordenador e estava pesquisando, vi no Diário Oficial, e por isso que eu trouxe esse agente, que vai ter um concurso por ano da PRF da Polícia Federal. Como é que é? Um concurso por ano da PRF da Polícia Federal. Significa que vão ter muitas oportunidades. Esse pessoal, que agora de setembro e fevereiro da PRF, PF, vai tomar posse e ainda vai sobrar muito cargo, tá certo? Você que visa a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, é uma grande surpresa que a gente está trazendo o nosso curso para o ano que vem. Carreiras policiais federais. Os professores especialistas e daqui a pouco você vai ver um agente da Polícia Federal. Você vai ver que o cara tem perfil de agente mesmo, né? Até a maneira como ele fala, ele é sério. Então. Só estou falando isso porque ele não está no estúdio agora, senão eu não falaria. Então, é polícias, carreiras policiais federais, alguém vocacionado para te mostrar o que ele fez. Se você visa carreiras fiscais, eu tenho uma boa notícia também para vocês. ICMS em São Paulo pode ser uma oportunidade, ISS em São Paulo também, está previsível. Auditor da Receita tem uma polêmica. Alguns falam, vai vir, outros falam, não sei. Só que você não estuda um concurso desse tamanho na hora que saiu o edital, você se prepara antes. O professor Eduardo Newman vai falar dessa parte com vocês. E para terminar, também aqui dentro do Carreiras Públicas, analista. Se você já é técnico, já é escrevente, ou realmente você fala, me formei em Direito, e eu quero um cargo privativo de bacharel em Direito, temos várias oportunidades também de analista espalhados pelo país. Nesses 15 minutos finais que me resta, me permita passar algumas estratégias de concurso público para vocês. Primeiro, concurso público de carreiras públicas, polícia, fiscais, analista, tribunais, qualquer concurso, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a gente vai falar com os especialistas daqui a pouco, letra da lei. Ele não vai cobrar doutrina, meus amigos, polêmicas, a corrente A diz isso, aí vem um candidato, o candidato é terrível, né, anula a questão. Eu já fui examinador, tá certo? Eu já participei em algumas bancas de concurso, até antes de ser professor, e eu tinha uma raiva quando anulava minha questão, era me chamar de incompetente. Então, por isso que você vê, às vezes a questão está toda errada, o examinador não anula, porque tem uma vaidade aí. Então, não vai cobrar dubiedades. Qual que é o esquema? Depende da banca que você trabalha. Se for CESP, jurisprudência. Se for VUNESP, letra da lei. FGG, FGV, estudo de casos. Ou você trabalhar com cases. Tudo isso a gente vai treinar nas nossas aulas. E se for FCC, não sei. Ela muda de perfil toda hora, depende de cada banca. É isso que a gente está fazendo. TRF4, TRF3, nesse formato. Mais do que você trabalhar com a letra da lei, meus amigos, eu diria que é importantíssimo você fazer questões. Questões é de suma importância. Então, cada professor aqui, nas suas aulas, traz ao final de cada tema questões para serem resolvidas. Então, letra da lei, questões, e se for CESP, ou para realmente assegurar informativos de jurisprudência, STF, STJ. Então, nas nossas redes sociais, a minha é @Ricardo Baronovski, quero ver se me achar, eu coloco dicas de jurisprudência, que é onde é mais difícil o candidato alcançar. O senhor Newman, ele vai trazer aqui uma polêmica, né? Que banca que vai ser, provavelmente, auditor da Receita? Tudo isso você vai falar, tal, pode ser FGV, pode ser CESP, qual que é o perfil das duas? É alguém que tem muita propriedade, que está há algum tempo no órgão e já passou pelo que você quer passar na sua vida. Mais ainda, meus amigos, façam todas as provas possíveis. Não precisa fazer 120, tá certo? Mas prestem bastante, porque você treina teu corpo a se acostumar na prova. Eu costumo dizer que a gente tem uma curva de desempenho em concurso. Isso é uma ideia minha, tá? Não vi, não copiei de ninguém. A curva de desempenho é o seguinte, quando você começa a tua prova, você começa errando muito. Na metade da prova, 20% da prova até 80%, você acerta bem, 80%, 90%. No final da prova, você está cansado e começa a errar muito. O que você tem que fazer? Melhorar a tua curva de desempenho do início ao fim da prova, para você ter uma constância, perfeito aí? Então, tudo isso a gente desenvolve no que eu chamei de mentoria para concursos públicos. O ano que vem, ele não é porque, assim, não é vaidade, não é porque eu estou aqui e tal. Isso aqui eu digo, não fui eu que me pus, não foi a coordenação, foram os alunos, por uma profusão de recados que chegou na mão da diretoria, falou assim, aquele rapazinho lá, ele fala algumas coisas que dá certo. Te conto uma história, Nilma, que está aqui ouvindo, né? Um senhor de 57 anos, ele era nosso aluno, eu tenho orgulho de contar essa história, ele tinha 57 anos, ele era aposentado, tinha um problema de invalidez, aposentou, e ele falou, professor, quando eu era jovem, eu tentei prestar concurso e não consegui. Agora que eu aposentei, eu já estou há 3 anos, e é o sonho da minha vida. Ainda que eu já não tenha idade, já vou entrar e aposentar pelo RPPS um pouquinho, né? Mas regime próprio,
É um sonho da minha vida, e eu já falei para minha esposa, já tenho netos, o que eu faço? Comecei a fazer mentorias com esse senhor, ele era nosso aluno à tarde, em auditor e analista da Receita. Isso já tem 1 ano e meio, ele veio esses dias, ele me encontrou no estúdio, e ele colocou a mão no meu ombro, ele era um senhor japonês, a gente brincava, chamava ele de senhor Miyagi, falava, senhor Miyagi, o senhor está bem? E ele começou, eu falei, senhor, calma, senhor Miyagi, o senhor está bem? Eu falei, o senhor está tendo AVC, o que está acontecendo? Senta, o senhor quer uma água? Eu falei, não, professor, eu passei para auditor no Rio Grande do Sul, Secretaria da Fazenda, quase 20 mil reais. Aí eu olhei, o cara chorando, o senhor japonês, frio, equilibrado, coerente, primeiros lugares, Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, imagina, senhor Miyagi, 4 mil de regime lá no teto do RGPS, mais 17, 18 mil na Previdência Pro. Quem queria morar com o seu Miyagi aí, né? Então ele colocou a mão no meu ombro e começou a chorar. E eu não sabia o que fazer, eu chorei junto. Aí passavam as pessoas no corredor e falavam, esses dois aí, né? Como é que alguém que pode ter idade para ser meu pai, meu avô, teve algumas dicas que conduziram ele à aprovação? A minha missão aqui não é o vil metal da moeda, é passar vocês num concurso. Porque alguém um dia, quando eu me sentia desolado, pressão alta, ansiedade, me ajudou. Então, o que a gente vai fazer para o ano que vem, que foi acho que a grande contribuição, não que vá mudar tudo, mas isso é substancial, mentorias. Mentoria é te ensinar a estudar sozinho, só aula, você não resolve a parada. Mas, professor, estou começando agora. Comece bem, comece firme, comece pensando no teu desempenho. Nesses últimos 6 minutos, me permita dar um recado que eu acho que ele vai te tocar. Eu falo isso em todas as aulas, eu falo isso quem conversa comigo sabe que só tenho esse tema, não tenho outros, né? Sou solteiro, né? Acho que esse é um dos motivos de estar solteiro. Eu só sei falar de concurso, eu não falo de outros temas. E o Corinthians? Quem é Corinthians? Então, assim, é só concurso a vida inteira. Minha mãe não me aguenta mais. Mas tem um lado bom nisso. Eu sinto que, às vezes, as pessoas se sentem acolhidas com algumas palavras. Por quê? De tanto fazer prova, desenvolvia ansiedade. De tanto fazer prova, não dormia à noite, tomava café na falsa esperança de que fosse resolver e, pelo contrário, só aumentava a ansiedade. Uma vez, na casa da minha avó, de 90 anos, estudando para o Tribunal de São Paulo, comecei o braço esquerdo a dormigar, e aqui o coração começou a saltar uma veia aqui. Eu falei assim, acordei minha avó, 90 anos, falei, vó, não precisa ficar nervosa, mas eu acho que eu estou infartando. Tinha 22 anos, né? Sai a família inteira para o hospital, chega lá, um médico cirurgião plástico. Falei, vou morrer mesmo, né? Falei assim, o senhor usa alguma droga? Eu falei, uso, concurso público, né? Falei, então já sei o que é, crise de ansiedade. Vocês vão ouvir aqui as pessoas que passaram pela mesma coisa que você está passando. Cuidado com o mercado, meus amigos, eu fui vítima dele, porque você vai olhar para muitos professores, e eu faço questão de trazer especialistas, porque é muito fácil estar do lado de fora e não ter 40 e poucos anos, 2 filhas, colégio para pagar, plano de saúde, desemprego, você pegou teu fundo de garantia e investiu num curso, por exemplo, carreiras fiscais. Você sabe qual que é meu público em carreiras fiscais? É um engenheiro que perdeu o emprego, pega o fundo de garantia, como um primo meu fez isso, coloca um ano inteiro no curso e ele está o melhor de si. Você imagina a cobrança, ele só tem aquele dinheiro, ou às vezes nem ele tem aquele dinheiro, mas tem que pagar a escola, comida, se sustentar e não ganha, não entra dinheiro. Mas ele faz aquele negócio, um passo para trás para dar 2 para frente. Então eu não sou essa pessoa e é muito fácil ficar com frases vazias. Vai dar certo, vai passar, tá tudo bem, confio em vocês. Eu não acredito em frases vazias. Você sabe no que eu acredito? Que deu certo com o Rafael, que deu certo com o Nilma, que deu certo com todos, deu certo comigo? São princípios que vêm desde que o concurso é concurso. Princípios são, não tenha preguiça, seja valente, cuidado com as redes sociais, dê o melhor de si. Tem uma foto do nosso colega Rafael, né, que ele posta de tempos em tempos, eu vejo ele na rede social, às 2 da manhã, numa cabine de um curso, estudando às 2 da manhã com capuz na cabeça, assim, meu Deus, o que será que vai acontecer aqui? E aí eu vou perguntar, valeu a pena isso? Então é muito fácil, quando você não está nessa situação, você fica animando as pessoas, alpinista de desgraça, apoiador da desgraça alheia, né? Eu diria que é um estelionatário acadêmico. Aqui no Damásio não tem isso, pelo menos na minha coordenação, o professor tem que ter uma vivência e entender o aluno. Porque no momento que você mais precisa da gente, que é colocar a tua vida em ordem, eu não posso virar as costas para você. Então, a nossa gestão em 2020 é, você que está começando agora e quer começar bem e não nadar para o lado errado do rio, mais ainda, você que já está há algum tempo e saturou, Rafa, quantas vezes? 70 pontos, 70 pontos, 70 pontos e não ia adiante. Chega uma hora que o cara ou adoece ou desiste. Esse é o futuro do concurso. Então é nesse momento que você satura a curva de desempenho do concurso que eu vou te chamar e falar, vamos ver o que está acontecendo, vamos melhorar isso aí.
Não faço isso, novamente, que a diretoria não me usa. Não faço pelo salário, eu faço aqui pelo amor a ver as pessoas aprovadas. Se você me mandar um convite de posse, eu ia te prestigiar. Assim como o Rafa hoje contribui, vindo do Rio Grande do Sul, dar uma opinião, como o Nilman faz, saindo da sua repartição, com um monte de serviço na Receita Federal. Tem bastante, você acha que não? Tem bastante, todo mundo está devendo. Vindo aqui, dar algumas palavrinhas para a gente, já nesse horário da noite. Eu vou encerrando nesses 2 minutos finais, dizendo, e me permita, fazer um breve anúncio que vai, talvez, te tocar nesse sentido. O ano que vem é concurso de TJ São Paulo, TJ Rio e alguns tribunais que eu vou selecionar aí, Santa Catarina, etc. O que a gente vai ter? Escrevente técnico de tribunais, mais mentoria comigo. Eu vou ensinar você a não cometer os erros que eu cometi ou fazer aquilo que deu certo. Você sabe qual que era a minha realidade pós-prova? É feio, minha mãe não gostava, ela falava que eu ia fazer turismo. Só que esse turismo que eu fazia no domingo à noite me rendeu uma coordenação. Era ir para o bar, onde iam todo mundo com o gabarito na mão, então juntava lá 500, 600 candidatos. Alguns, não, vamos falar sobre a prova. Aí eu não ficava com esses. Eu falei, você vem viajar e não quer falar da prova? Aqui fica em casa, né? Vai pro hotel. Eu estou aqui para falar da prova, eu sou o louco da prova. Pegava o gabarito, cruzava, falava, o que você faz aí? Você mora em Sergipe? Qual que é teu método de estudo? Eu faço isso, já passei em tais lugares. Você aí, Rio Grande do Norte, o que você faz? Papai? Então eu ouvi muito. Foram mais de 50 bares. Eu não bebia, senão eu não conseguia abstrair nada. Mas eu peguei muita informação que eu quero te passar. Isso é chamada mentoria. Segundo, você que quer ser policial civil em São Paulo, policial civil no Rio de Janeiro ou Distrito Federal, talvez investigador no Paraná também venha, Pará e Rio Grande do Norte são os prováveis, são aí os mais fortes, né, mais iminentes, mas pode surgir outra a qualquer momento, Piauí, por exemplo. Nós teremos também Polícia Civil mais mentoria. Nós temos uma grande novidade que é do professor Nilman, ele vai anunciar que é carreiras fiscais, mas tanto para federal, estadual, municipal, para abranger completamente o teu objetivo. É o nosso maior curso, ele é anual. Para mim é uma pepita de ouro esse carreiras fiscais. Tem um primo, Nilman, em 2015 perdeu o emprego, aliás, a empresa faliu, nem vou falar qual que é, porque gerou muita polêmica na época. E ele tinha o fundo de garantia. Ele comprou o nosso curso, ficou 2 anos estudando e hoje ele é auditor. Ele é teu colega, mas ele está no interior aqui de São Paulo. Está salvo o melhor juízo, me foge o nome da cidade, depois eu vou lembrar, vou até falar, ele também é delegado regional lá no interior, está muito bem, e ele fala que ganhando um pouco menos que ele ganhava na iniciativa privada como diretor, ele vive muito melhor, pela estabilidade, tá certo? E por fim, a gente tem analista de tribunais, e grande novidade que eu vou deixar por fim, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, sextas à noite, sábados ou na modalidade online. E esse, para mim, é a grande tendência, porque você não vai estudar com o edital aberto. Você tem que se preparar desde já e a gente vai ouvir daqui a pouquinho os especialistas. Estamos no @curso Damásio, eu estou no @Ricardo Baronovski. A gente vai dar uma cara nova nesses cursos. Ei, professor, eu já fiz Damásio, eu vou perder tudo que eu fiz. Você vai acrescentar o que você já teve. Professor, vai ser tudo igual de novo? De jeito nenhum. Não tem aula igual, a gente vai fazer coisas novas, porque o concurso é uma empresa, é uma constante evolução. A gente vai dar várias ferramentas e uma delas vai dar certo com você. Sabe qual que é meu objetivo aqui? Que no meu presencial, que nas minhas turmas eu tenha aprovados. O melhor cliente é aquele que sai feliz. Quem é que sai feliz? Aquele que tem a nomeação. Esse é o nosso compromisso. Eu diria até que é um compromisso de honra que eu trago aqui com vocês. Pode me cobrar. Eu sou meio que trator, assim, eu não durmo 2 horas por noite, mas é para trazer isso para vocês. E tem uma equipe aqui de 100 de pessoas que está me ajudando. @Ricardo Baronovski. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um especialista em cada matéria. Pega esse link do YouTube e manda para o teu amigo que está pensando se vai prestar concurso, ou está desempregado, não sabe o que fazer, não consegue emprego. Esse meu primo engenheiro, ele demorou 1 ano e meio para se mexer. Sabe o que ele ficou fazendo esse 1 ano e meio? Mandando currículo. Aí ele falou, não, eu estou vendo que isso aqui não vai dar, eu já tenho 40 anos, acabou a vida para mim. Eu falei, concurso não tem limite de idade, né? 90% não tem limite de idade, salvo a natureza do cargo, que é muito raro. Concurso não tem cor, credo, sexo, é só você e Deus, é a sua meritocracia. Termino dizendo o seguinte, alguns colegas seus andam para frente. Estão ricos na empresa, deu certo no comércio, está viajando o mundo inteiro. Outros colegas andam para trás. Isso quem fala é um juiz federal, e eu gosto muito de citar isso. Dou os créditos para ele, porque é muito boa essa frase. Não deu certo na vida, está andando para trás, está com a 4ª esposa, 3ª pensão, está desempregado, tem uns que andam para trás. Você que é concurseiro, você não está nem indo para frente nem para trás, você está andando de lado. Acorda 5, meio-dia, estuda, almoça, estuda, dorme. Acorda 5, meio-dia, estuda, dorme. Todo dia é igual. Chegou um dia que eu falei, mãe, que dia é hoje? Eu falei, domingo. Eu falei, peraí, eu estou estudando desde as 7, vou dar uma aliviada aqui, né? A tua vida, todo dia é igual. E você não sabe
o dia que termina. Por isso que eu digo para vocês, quando você acha que não vai dar certo, quando você fez a prova da tua vida, eu fiz Polícia Federal em setembro e acabou, não dá mais. Quando você acha que isso é o ponto final, na verdade é o ponto de partida. Porque quando o mundo te sacode, acorda. Quando o mundo te faz acordar, quando faz doer na tua pele, quando você acha que não tem mais esperança, quando o mundo te sacode, Deus pode. Se Deus pode, meus amigos, eu acredito em vocês, com princípios verdadeiros e uma instituição séria, você vai conseguir seu objetivo. Vou encerrar aqui essa preparação inicial para a gente falar de cada carreira. Manda para o teu amigo que pensa prestar concurso, desempregado, ou que está vindo de outro curso, que saturou, já fez... o outro já fiz 10 vezes. Vem conhecer aqui, vai ser diferente. Eu tenho uma cara jovem, eu sou jovem mesmo, mas já prestei 120 provas. Então é alguém que vai olhar e falar, aqui você está errando ou aqui você está acertando. A minha vida é isso. E eu espero que ela seja a sua também. Até daqui a pouquinho, que a gente fala de fiscais, técnico de inscrevente de tribunais e Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Até já assista em sequência aí. Olá, meus amigos. Uma noite especial hoje, dando sequência a essa jornada dos concursos. Você vai enxergar aí que hoje, este cargo que agora eu trago, trazendo um especialista que vai orientar muito vocês, é o mais esperado para 2020. Por quê? Imaginando o seguinte cenário de concurso, estamos aqui com o professor Rodrigo Pardal, ele já vai falar sobre a prova. TRF, a gente teve alguns TRFs, TRTs, é sempre aquela incerteza, ele abre do nada, como foi o TRT2, abriu em 2018, quando ninguém esperava, os outros estão na iminência. TRE segue a mesma sistemática, mas tem um cargo que é especial, e ele embasou até a nossa estruturação para o ano que vem, que é o mais aguardado pelos alunos. É o escrevente Tribunal de São Paulo, é o técnico do Rio de Janeiro e alguns outros tribunais do Sudeste e do Sul que estão próximas à prova. Por exemplo, Santa Catarina e a sua eminência. São esses tribunais estaduais que estão norteando hoje o nosso curso. E para falar um pouco dessa realidade, o que faz um escrevente, o que faz um técnico judiciário, trouxe alguém que participou intensivamente dessa elaboração, alguém que conhece muito bem internamente o tribunal, conhece os cargos que ele dispõe, e é alguém que é muito querido pelos alunos em penal, hoje dessa jovem geração de professores de penal. Para mim, seguramente, é o mais brilhante e o mais generoso professor de direito penal, que acolhe os alunos, orienta, dá orientações extra-aula, e além do que tem uma aula brilhante. Então, tenho muito orgulho de trazer, para encerrar aqui o nosso jornada dos concursos, falando de tribunais, nomeadamente escrevente técnico de tribunais, professor Rodrigo Pardal, e eu já lanço essa pergunta para ele. Professor, como é que é a rotina de um escrevente e de um técnico de tribunais? Olá, Ricardo, olá a todos, é um prazer estar aqui, poder falar desse nicho de concurso, que é um concurso muito especial. Por que muito especial? Porque é um concurso que reúne diversas virtudes, peculiaridades que fazem com que ele seja um concurso muito buscado, talvez o mais buscado. E a gente vai falar disso daqui a pouco, mas respondendo a pergunta aqui, o que tange ao escrevente, por exemplo, aqui em São Paulo, o que é muito interessante é que, mesmo que o sujeito seja escrevente, ele pode trabalhar em diversas áreas dentro do tribunal. Então, ele pode trabalhar no cartório, uma parte mais administrativa, mas ele pode trabalhar mais próximo do juiz também. Em tese, a priori, esse cargo é um cargo de cunho administrativo, mas, a depender da lotação, a depender das especificidades do local onde ele trabalha, ele pode sim vir a fazer algum trabalho de cunho jurídico. Tanto isso acontece que eu tenho colegas do tribunal que prestaram concurso para escrevente, inclusive uma que está lá no gabinete, ela era formada em matemática pela USP, passou no concurso de escrevente e depois foi fazer direito, porque ela se interessou pelo direito enquanto exercia a função de escrevente. E hoje é assistente de desembargador lá no tribunal. Então, é um concurso que ele por si só já é muito interessante, tem uma remuneração muito boa, tem um plano de carreira interessante. Se você faz pós-graduação, você tem um adicional. Se você faz mestrado, esse adicional é maior. No doutorado é maior ainda. Você tem diversas bonificações que vão sendo incorporadas ao longo do tempo. E, além do que, você está em São Paulo, né, Ricardo? Que é um estado que é muito solvente
sob o aspecto orçamentário, então é certeza que o servidor vai receber, não há problema de o tribunal não pagar, isso não existe mais, e você está num estado que é um estado muito bem instrumentalizado, é o maior tribunal, não digo nem do país, mas provavelmente da América Latina ou do mundo. Dizem que é o segundo maior do mundo, né? Exato. Então, é um tribunal com muita estrutura, muito grande, então você tem uma ampla possibilidade de trabalho e que você pode, eventualmente, diversificar, porque você tem vários nichos nos quais você pode trabalhar. Muito interessante que você falou, Pardal, porque parece que você narrou a minha história aqui, né? Entrei há quase 7 anos no tribunal e eu fazia na DAT, era datilografia, né? Então eu tinha acabado de me formar, todos meus amigos foram advogar, falei, poxa, eu gostei do tribunal, 450 por vaga, mas vou prestar essa prova. Eu acertei 92,5% da prova, e fiquei em 852. Eu falei, isso aí nunca vai chamar. Fui prestando outros, né? Prestei analista do TRF, prestei advogado do metrô, advogado do CPTM, fui prestando os concursos. Mas o tribunal, curiosamente, mesmo eu estando em 800, ele me chamou, ele tem uma tendência de chamar 1.500, 2.000 pessoas. Então eu entrei, eu era da datilografia, que é o setor mais simples do tribunal, né? Basicamente fazer carta de citação, intimação, só 7 anos atrás. O juiz olhou, falou, poxa, você tem aprovação em outros concursos, né? Está prestando, se formado em direito, vem trabalhar na sala. Então eu virei escrevente de sala, meu salário subiu um pouquinho. Comecei a desenvolver uma atividade, ele começou a gostar das minhas sentenças. Eu tinha formação jurídica, virei assistente em primeira instância. Eis que a gente começou a ter um problema com o chefe coordenador do cartório, né? Ele ficou doente, não tinha quem cobrisse com formação jurídica, virei coordenador do cartório. Esse juiz subiu para a segunda instância e virou desembargador. E aí eu consegui o cargo, que inclusive também é do Pardal, de assistente jurídico em segunda instância. Então a minha vida foi evoluindo. 7 anos, incorporei 7 décimos. Eis que recentemente o TRF me chamou. Aí eu falei, não quero mais, agora já tenho aqui minha função, gosto dela, já tenho 7 anos, previdência, ainda estou na regra antiga, não faz sentido eu mudar agora para federal. Semana passada foi a minha posse de delegado. Poxa, delegado, carreira, não saio do tribunal. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, meus amigos, é uma pepita de ouro, tanto porque quando abre 400, 500, 600 mil inscritos, e aí, para você estar dentro desse pelotão que vai para a prova de digitação, geralmente 1.800, 1.500 na capital, professor Pardal, como é que é essa prova de escrevente? Você que conhece a prova, quais dicas você pode dar, sobretudo na sua matéria, em penal, né? Vou estudar parte geral? Vou estudar LPE? O que eu faço em penal? Manda bala aí. Bom, o que o Ricardo falou, só antes de falar do conteúdo, muito interessante, porque aqui em São Paulo nós temos há uma tradição no concurso. O Estado de São Paulo, por ser um tribunal muito grande, por ser um Estado que demanda, que tem uma população muito elevada, historicamente existe um déficit de servidores. Mesmo de juiz até servidores de nível médio, existe um déficit. Então, o tribunal, o edital tem tantas vagas, mas eles sempre chamam mais. Então, enquanto não expira o concurso, eles sempre chamam além daquelas vagas. Por exemplo, o Ricardo certamente passou dentro do número de vagas, né? Porque o Ricardo, a questão dele não é se ele vai passar, é se ele vai passar entre os primeiros ou como primeiro. Mas o que acontece é o seguinte, mesmo se não tivesse passado em número de vagas, havia uma chance de ser chamado. Então, nesse ponto, é um concurso que traz uma esperança muito interessante, porque o tribunal precisa. Você sabe que no meu, Pardal, eu prestei para a capital, que é o mais concorrido, quando zerou a lista da capital, os 1.800 foram chamados, né, nota de corte 82,5 em 2012, começaram a chamar interior. O cara que fez 6 lá no ABC, 6 em Campinas, 7, começou a vir para a capital, eu falei, meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz, eu escolhi a capital. Então, veja isso, o interior ele tem uma nota mais baixa, hoje já não tanto, mas ele é um ponto mais baixo, zerou a lista da capital, o que o tribunal faz? Começa a chamar os interiores. Então, chama muita gente. Exato. E o que acontece? No que tange a prova de nível médio, tribunal, notadamente, é uma prova que tem uma nota de corte alta, como vocês viram que o Ricardo falando. Então, para passar aí mais de 90%, mesmo que seja interior, hoje a diferença não é tão grande mais em relação à capital. Então, para você ir com segurança para a prova de digitação, etc., você tem que fazer uns 90%, pelo menos é o que a gente diz ou sugere que o aluno faça. Então, ele tem que chegar nessa pontuação para se sentir mais seguro para a prova. A prova é dividida em conhecimentos gerais e a parte jurídica, de conhecimentos do direito. E aí nós temos questões de português, na parte de conhecimentos gerais, informática, matemática, raciocínio lógico, atualidades. E na parte de direito, nós temos processo penal, processo civil, administrativo, constitucional. Notadamente, na parte jurídica, a prova é bastante legalista, como se espera de uma prova de São Paulo, como se espera desse concurso, da banca, etc. É uma prova bastante legalista. Em direito penal,
ela até é mais restrita do que outros concursos de técnico. Porque em outros concursos de técnico, você tem aí todo o Código Penal, no sentido de que você vai ter desde lei penal até crimes contra a administração. Isso, em regra, é o que acontece nos concursos de técnico. Por isso que o nosso curso de técnico aqui, ele traz tudo isso para você. Mas, em se tratando de TJSP, escrevente aqui em São Paulo, o que é que nós temos? Nós temos um edital que abarca crimes contra a fé pública e crimes contra a administração pública. E aí, né, crimes funcionais, crimes por particular contra a administração e crimes contra a administração da justiça. A prova maior de que é um concurso legalista é de que quando ele coloca os temas, ele coloca artigo por artigo no edital de penal. Sabe o que é interessante? Você está falando aqui pra da te obrigar parte a ler todos. Crimes funcionais. Você quer ver uma pegadinha que eu errava muito? Nos crimes funcionais, a gente tem regra aquele aumento de 1/6, né, da pena. Olha só, ele cobra causa de aumento de pena. Se eu não estiver enganado, já faz tempo já que eu não estou nessa área. Já caiu. É raro, mas já caiu. De 1/6. Mas tem dois, e eu vou chutar um deles, acho que é fraude contra o concurso público, 311A, alguma coisa do tipo. Isso, novo, contra a fé pública. que é 1/3. Esse aumento, quando for o funcionário praticando, o servidor praticando, os outros é 1/6 de aumento. Exato. Esse é 1/3. Olha o que ele pergunta, causas de aumento de pena. Você tem que ter uma memória assim, muito visual, muito descritiva. Sabe como é que eu chamo isso, Pardal? Não sei como é que você aborda, né? Como é que você encara isso, mas eu chamo de zona cinzenta da lei. Porque mais que você leia, sempre tem uma imagem cinzenta, né? Qual que é a causa de aumento de pena se o funcionário comete em tais crimes? Bom, mas tem dois ali que não é 1/6, é 1/3. É isso que serve. O que eu queria anunciar agora, e vou já abrir para o senhor Pardal falar, mentoria para os tribunais. Não é só escrevente de São Paulo, tá? A gente vai abordar numa mentoria, vai lá para Rio de Janeiro, que tem uma iminência, desde 2014 que não sai. Tem Minas, que também está para sair. Santa Catarina, que deve ser o mais próximo, e outros tribunais Nordeste e Norte. Mas mais ênfase em Sul e Sudeste, que acho que são mais próximos aqui para sair, pelo que eu pesquisei, pelo que os fóruns, né, Diário Oficial é confiável? Muito mais os fóruns de concurso. O pessoal lá é firmeza. E eu adoro, porque eu converso e assim, eu entendo eles me entendem, a gente se abraça, a gente chora junto. É ótimo esses fóruns de concurso. Então, meus amigos, mentoria é justamente para pegar esses pontos que os professores exploram. Então, vão ser encontros mensais, com dois objetivos. Você que está dando os primeiros passos e não sabe por onde começar, a gente vai te ensinar. Letra da lei, quais questões, o que é importante nas aulas, qual a probabilidade de aparecer isso no teu certame. Mais ainda, a gente vai dar aqui um passo a passo, cortando o teu edital em 9 momentos, porque vão ser 7 mentorias jurídicas, 6 ou 7 jurídicas e 2, uma de português e uma de matemática, que é o que derruba, né? Mentoria de atualidades? É difícil. Porque atualidades vai mais do que está ocorrendo naquele momento. Então, atualidades não é difícil. O pessoal acerta. Informática, tranquilo, também acerta. Português e matemática, no conhecimentos gerais, é o mais difícil. Na parte jurídica, é o que derruba. Sobretudo, sabe o que, Pardal? Normas da corregedoria. Difícil, né? Normas da corregedoria é a parte que derruba os candidatos aí. Exato, normas da corregedoria também, porque é aquilo que o sujeito que não é de São Paulo, muitas vezes, não estuda, porque ele fala, bom, nem o meu estado, ele não lê. Só que você tem que parar a pensar, quando você vai para uma prova em que a nota de corte é superior a 90%, você não pode errar teste fácil. Você não pode se dar ao direito de abdicar de testes, porque você tem que praticamente gabaritar. Então, a mentoria é muito interessante, porque o estudo para concurso, ele exige método. Não é estudar por estudar, é estudar com método. Isso não quer dizer que exista uma receita mágica. Não existe uma receita. Mas existem métodos menos eficientes e métodos mais eficientes. E a ideia da mentoria é mostrar para você como você pode otimizar o seu estudo. Né? E saber o perfil da prova, porque dependendo da banca, dependendo do estado, você vai ter um enfoque em um determinado ponto do edital ou em outro ponto. Não é porque, por exemplo, eu tenho 2 concursos federais que o mesmo tema vai ser cobrado do mesmo modo. Se for uma parte, por exemplo, de teoria do crime para carreiras fiscais, vai ser diferente de teoria do crime para a magistratura federal. E mesmo um técnico de outro estado vai cobrar crimes contra a administração de maneira diversa do escrevente TJSP. Por quê? Por exemplo, na prova de escrevente, não tem legislação penal especial. Assim como na maioria dos técnicos. O máximo que pode ter uma ou outra lei esparsa dentro de penal. Mas aí o que acontece? Como não tem, mas como em São Paulo só existe crimes contra a administração e crimes contra a fé pública, a tendência é que eles detalhem mais. Enquanto que nos outros certames em que há o Código Penal inteiro, a tendência é que caia algo mais genérico. Né, Ricardo? E vem cá que eu vou te dar 2 recados aí. Primeiro deles, eu acho que é uma bandeira nossa, Pardal e eu, a gente tem acho que talvez nós dois aqui dentro do curso,
Esse curso aqui é emblemático para a gente, porque a gente brigou muito aqui no Damásio para sair algo mentorizado para quem tem um alto desempenho em provas. A gente tem salas, no meu presencial, 99%, que é o escrevente TJ de São Paulo, que é Rio de Janeiro, que é esses tribunais que estão na iminência. E a gente ficava, às vezes TRF, TRF exauriu, TRT, a gente nunca sabe. Vai ter módulos específicos, né? O nosso técnico full, você escolhe todos eles. Mas eu senti que 90% ele tem essa iminência, porque não é uma vocação. Eu sonho em ser escrevente. Você sabe por que você está passando para escrevente, para técnico? Porque eu passei, porque o professor Pardal está lá, necessidade, os boletos estão vencendo, tua família precisa de estabilidade, de conforto. E aí vem a minha segunda mensagem para vocês. O que você quer da sua vida, meu amigo? Você quer usar 4 horas por dia para estudar? Não sei até quando, 1, 2 anos, 6 meses, 3 meses e passa, 2 anos e passa, e resolve a sua vida para sempre, e você ganha essas 4 horas para usar no teu benefício. O professor Pardal de manhã joga tênis, eu de manhã estou estudando, brincadeira, o professor Pardal é muito estudioso, tem uma vocação acadêmica muito forte, um professor que eu conto muito aqui em Penal, na nossa carreira. E você quer essas 4 horas depois para vir ao seu favor, ou você quer usar hoje essas 4 horas para se preocupar se não vai perder o emprego, se vai pagar os boletos, se não tem ninguém na tua empresa puxando o tapete, se vai usar essas 4 horas para mandar currículo. E, Ricardo, o Damásio vai ter... Não, perguntar porque já que o coordenador está aqui, eu já pergunto para ele aqui na frente de vocês também, para que a gente tenha testemunhas. Mas o Damásio bola alguma coisa específica para esse curso de escrevente? Como é que é isso? A nossa mentoria, o coração dela, esses encontros, é baseado no edital último da capital. Com base até, por trabalharmos no tribunal, a gente imagina mais ou menos que eles devem inchar um pouquinho a prova para ficar mais difícil. Vai ser uma mentoria cortando em momentos para te ajudar a estudar além das aulas. Eu não quero que você fique refém do curso. Eu quero que você aprenda a estudar sozinho, passe, porque o melhor cliente é aquele que é satisfeito. Quem é o cliente satisfeito é o cara que passou no concurso. Eu quero que do meu presencial saiam muitos aprovados. Tem uma história particular, encerro ela, já abro para o professor Pardal se despedir de vocês. É que na minha família eu fui o primeiro a ter essa ideia de concurso e hoje nós somos em 6 escreventes na família. E o norte foi, eu fiz uma apostilinha cortando os artigos do edital e falava, você vai engolir isso aqui com farinha, vai lá, festa do primo chato, festa do tiozinho, vai no mercado, vai com a apostila debaixo do braço. Essa apostila para mim é uma grande salvação. Ajudou minha família e eu vou trazer elas, vou implementar nisso em 2020, com a ajuda desses professores que, aliás, me fizeram passar, né, alguns até da geração anterior, mas tudo para voltar nesse concurso e outros tribunais estaduais que estão na iminência. É um curso de 6 meses, com mentoria, focado na iminência do tem que sair. Você não vai ficar 2, 3 anos sonhando com algo, você quer resolver a tua vida em 6 meses. Pensa bem, o que você quer nessas 4 horas? Sofrer num emprego, na iniciativa privada pro resto da vida, ou investir em você e retornar depois? Consegue, Ricardo, se não tiver noção, mesmo que não tenha noção, consegue em 6 meses correr atrás? Consegue. É possível? Consegue, porque no meu cartório tínhamos um físico, um matemático, uma bióloga, eu do direito. Eu estudei 3 meses na época da faculdade em 2012 e a maioria ali estudou entre 6 meses e 1 ano. Pode ser o teu primeiro passo, pode ser seu segundo passo, ou pode ser o definitivo para você. Eu só sei uma certeza. Se você não começar agora, tua vez não chega. O concurso é uma fila, entra nela, uma hora você vai sair satisfeito. Eu agradeço aqui a presença do professor Rodrigo Pardal, vou deixar ele se despedir de vocês, convocando vocês para o nosso curso, que na minha ótica não há nada igual no mercado e pretende ser inédito. Bom, pessoal, já aqui ratificando as palavras do professor Ricardo, venham para o nosso curso. O curso ele sofreu uma reformulação, uma readaptação para quê? Para ficar mais forte, para te ajudar mais ainda, né? Para aliar a atração do Damásio com a expertise do Ricardo, que entende muito de concurso. Então, façam um curso conosco, chame seus amigos. Esse curso para técnico de tribunal, com foco dos escreventes de São Paulo, que provavelmente ano que vem vai abrir, porque o tribunal precisa desses cargos. Então, façam, se matriculem, porque com certeza o curso é direcionado, é focado e vai ser fundamental na sua aprovação. Nós aguardamos vocês, será uma honra lecionar para vocês. Isso aí, Pardal, obrigado, grande abraço, Ricardo. E vamos para as aulas aí que a gente está aguardando vocês aí. Olá, meus amigos. Eu tenho a grande honra, um professor que eu admiro, que muito nos auxilia e que é a inspiração dos nossos alunos, está aqui hoje
ao nosso convite para falar dessa jornada de carreiras, de concursos, e vai trazer muitas novidades, vai falar um pouco da profissão, vai falar de como ele se preparou e das expectativas dele na área fiscal, que é o nosso professor Eduardo Newman. Ele é auditor aqui da Receita Federal em São Paulo, é alguém que conhece muito da área, tanto que quando eu recebi a coordenação, eu olhei e falei, a única área que eu, assim, trafego, olhando algumas matérias, legislação aduaneira, contabilidade de custos, né? Meu negócio era tribunais, polícia, analista, né? Eu olhava e falava, isso aqui é difícil. Falei assim, eu vou falar com o Nilma. Em 5 minutos, pensa no olhar clínico. Essa aqui tem tantas questões, a profundidade é essa. Eu me preparei da seguinte forma, em 5 minutos ele me deu um panorama. Falei, não, peraí, é alguém brilhante. Senta aqui, vamos sentar junto e fazer um curso. E o curso que a gente preparou para 2020 é pesado, meus amigos. É algo que eu diria não vi no mercado mesmo essa formatação que ele fez. Parece que ele colocou a vida lá. Fala que foi fácil, mas ele ficou algumas semanas preparando um curso de carreiras fiscais, que vai ser voltado para auditor da Receita, ISS, ICMS, mas ninguém melhor do que ele para falar um pouco o que faz um auditor da Receita, como é a profissão, como ele se preparou, se não ele mesmo. Obrigado, professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Ricardo, a gente está aqui junto, né? Um grande prazer. Eu já dou aula aqui no Damásio há 10 anos, né? Então já tenho bastante experiência e é um grande prazer poder conversar com todos vocês e passar um pouco da minha experiência e falar também do curso, da remodelação do curso de fiscais aqui do Damásio. E assim, né, na minha família não tem nenhum servidor público, né? E normalmente não é muito comum assim você escolher o serviço público se não tem na sua família. Na minha família não tem ninguém. E eu fui para o serviço público por ver o meu pai passar dificuldades na iniciativa privada. Eu vi meu pai perder o emprego, eu vi o meu pai ter dificuldades, eu era novo, eu tinha 17 anos. E, na época, eu pensei assim, eu não gostaria de passar por isso, né? Então, num dia à tarde, me falaram de um concurso da Receita Federal, eu tinha 19 anos, na época. E eu falei, puxa vida, Receita Federal, então acho que eu vou encarar. Na época, a Receita Federal era um concurso de nível médio. E quando é para ser, né? E aquele concurso, assim, por isso que a gente tem que prestar sempre os concursos, isso é muito importante, né? A minha esposa é analista do TRE, e foi o concurso que ela menos estudou, e foi o que ela passou, então a gente tem que estar sempre prestando, né? E aí eu comecei minha carreira e trabalhei na Receita Federal como analista da Receita, e estava mirando o cargo de auditor fiscal, né? Que era o meu objetivo final. E durante a minha preparação, o Ricardo sempre fala isso, a gente dá as nossas cabeçadas e a gente tem os nossos acertos. Isso é muito legal para passar para os nossos alunos, né, Ricardo? A ideia, assim, de como a gente passou por esse processo e você, tendo interesse em passar em um concurso da área fiscal, a gente tem bastante experiência para poder te orientar nesse processo, né? Hoje em dia, as provas da área fiscal são muito difíceis, cai muita coisa, a matéria é muito extensa, e a gente preparou um curso para você que abrange essa complexidade, né? Não adianta a gente ter um curso muito sucinto, porque aí você não vai ter a preparação adequada. E aí eu vou aproveitar, Ricardo, para falar um pouquinho de como é o meu trabalho na Receita, porque quando eu entrei na Receita Federal, eu tinha 20 anos, e eu falei, onde que eu vou trabalhar, né? Cheguei lá, eu conheci o prédio de fora, que eu fui trabalhar até perto de casa. Mas eu falei, o que faz na Receita Federal, né? E aí, quando eu cheguei na Receita, eu me surpreendi que a Receita Federal é uma instituição tão grande e faz tanta coisa, que é praticamente impossível você não gostar de trabalhar na Receita Federal. Eu sempre falo isso para os meus colegas, né? Então, tem alunos, às vezes, falam para mim, professor, mas eu pensava em ser policial. Daí eu falo, mas você sabe que lá na Receita Federal tem um setor de repressão bem parecido com a polícia? Então, você vai trabalhar em Foz do Iguaçu, você vai trabalhar desbaratando contrabando. Fala, tem isso na Receita Federal. Aí outros falam, professor, mas eu gosto daquela coisa de investigação mesmo. Tem na Receita Federal? Tem na Receita Federal. Você vai poder, por exemplo, integrar forças-tarefas, como nós temos a Lava Jato hoje em curso, né? Ah, professor, mas eu gosto muito de TI. TI, a Receita Federal tem uma área específica em tecnologia da informação, que é um dos lugares onde a gente tem no serviço público maior desenvolvimento, né? Ah, mas eu gosto de uma atividade mais dinâmica, de estar na rua todo dia. Você vai poder trabalhar na repressão em área secundária, né? Às vezes a gente vê em telejornais, né? Receita Federal apreende tanto. Tem agora até programa de televisão, né? Conexão Aeroporto com Bica, eu vejo meus colegas lá trabalhando. Então, assim, tem a atividade de fiscalização, tem a atividade relacionada ao direito, né? Tanto que
Eu fui fazer direito como segunda formação, até por necessidade da minha profissão. Então, a Receita Federal é uma instituição muito ampla, ela traz muitas possibilidades. E isso é muito legal você saber, porque, como eu já conversei com o Ricardo, né, a gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho, né, Ricardo? É importante a gente trabalhar num lugar que a gente se sinta bem. E eu posso te dizer, estando dentro da Receita Federal, que a Receita Federal é um lugar que você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz, você vai encontrar uma atividade certamente que você goste, é um trabalho muito importante, um trabalho muito relevante. Então, além de você ter a estabilidade, de você ter um bom salário, de você ter uma rotina na sua vida e conseguir se programar, né, você sabe mais ou menos quanto você vai ganhar ao longo da sua carreira, você ainda vai fazer um trabalho interessante, isso é bem importante, né? Quando eu entrei na Receita, eu cheguei e não tinha ideia, né, do que eu ia fazer. E eu caí direto num setor que trabalhava com julgamento de processos, né? Eu falei, puxa vida, mas julgamento de processos, isso não é coisa do judiciário? Tem no administrativo? Tem no administrativo. Tem julgamento de processos, uma questão super interessante. Então, se você é formado em direito, gosta do direito e tem vocação para essa área, a Receita Federal tem um setor, né, específico relacionado com isso, que certamente vai atender os seus interesses. Tem colegas meus que tinham muito interesse em ser juízes, né? E hoje trabalham nessa área de julgamento da Receita, estão bem satisfeitos, estão felizes, não ganham igual o juiz, né? Mas ganham um salário adequado, um salário bom. Então, é muito interessante, eu queria passar para você essa ideia, né, de como é trabalhar na Receita Federal, essa amplitude de atividades, isso é muito interessante. Em relação à minha preparação, né, até que o Ricardo comentou aqui na abertura, eu dei bastante cabeçada no começo, principalmente por conta do tamanho do conteúdo que a gente tem para a área fiscal, né? É um conteúdo muito pesado, um conteúdo extenso, e é fundamental a gente ter uma organização do nosso estudo, né? Então, você que está prestando aí para a área fiscal, a gente tem que ter uma metodologia de estudo que faça sentido, e aí a gente tem ideia, né, de acompanhamento dos professores com os nossos alunos, para que você consiga ter o desempenho necessário, organizando o seu tempo, organizando o seu material. Eu tive a experiência, né, de estudar para a área fiscal durante praticamente 3 anos. Aí você fala, professor, mas dá para passar com menos de 3 anos? Até dá, né? Mas eu diria para você, o concurso na área fiscal, na área de tribunais também é assim, mas na área fiscal é maratona, não é 100 metros rasos. Né, Ricardo? Então, você entrar nos 100 metros rasos... Exatamente, né? Eu costumo brincar que eu falo que hoje o concurso de auditor da Receita ele está andando muito parecido com os concursos de carreira, delegado, juiz, promotor, é uma profundidade grande. Você não faz mais esses 100 metros rasos, né? Abriu o edital, vou correndo, né? Eu acho que nenhum concurso hoje, você abre o edital e se prepara. Você já tem que mirar a longo prazo, 1, 2, 3 anos, né? Aquele teu edital, e aí você se norteia por ele. O pessoal está muito profissional, a nota de corte 70%, 80%. A gente vai ver o nosso colega que vai vir daqui a pouco também falar de Polícia Federal, e acho que linka bem com essa parte de Receita, né? Tem uma preparação muito intensa, e aí você fala, pô, eu quero essa carreira, mas eu também presto outras, né, para ver se eu consigo. Auditor da Receita, vou prestar estadual, vou prestar municipal, não se perde, treinar, fazer prova é muito importante, mas eu diria ter um bom caderno. Nilma, essa parte de preparação que você disse, né, tem muita gente que é autodidata. Você olha os primeiros nomes, né, muitos orientais, né? Então, pessoal, é autodidata, vai levando. Mas 98,9% não é autodidata, ele precisa de algum auxílio. Pensa que você está cruzando um rio. Se você nadar para o lado errado, você vai parar não sei aonde. Se nadar para o outro, você morre afogado. Você tem que nadar na direção certa para chegar na outra margem. E como é que você sabe qual é essa direção certa? Nilma, você teve um bom caderno? Você lia a letra da lei? Como é que era a tua preparação para chegar hoje como auditor da Receita Federal? Então, né, na época... eu comecei batendo bastante cabeça, como eu estava até dizendo, em relação assim, como eu vou estudar de uma forma adequada esse conteúdo gigante, né? E aí, Ricardo, fazer um bom caderno para mim foi fundamental. E eu tive assim, a sorte, né, de ter professores que me auxiliaram,
e foram muito importantes em conseguir me dar um norte para o meu estudo. O Ricardo fez uma analogia muito correta, né? Você pode entrar no rio e sair nadando querendo chegar do outro lado de qualquer jeito, de repente você volta para a mesma margem, de repente você não chega do outro lado ou chega num outro ponto, né? Então, é muito importante a questão da organização do seu estudo. Nesse ponto, como o concurso da área fiscal tem uma profundidade muito grande, o ideal é que você não se descuide do texto legal. Então, é muito importante a leitura, né, da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional. Sempre falo para os meus alunos, a letra da lei sempre está certa, e varia de banca para banca a profundidade em que a letra da lei é cobrada, mas todas as bancas pedem a letra da lei, né? Então, a gente tinha para a Receita Federal, ESAF, pouca letra da lei, mas caía a letra da lei também. Se você não tomasse cuidado com isso, então, a leitura é fundamental da letra da lei, e, além disso, na área fiscal particularmente, e notadamente dos concursos para auditor fiscal, é importante você ter um certo conhecimento sobre os entendimentos dos tribunais. Eu, antigamente, Ricardo, isso faz alguns anos, né, pensava assim, eu vou prestar prova para juiz, né? E aí eu pegava as provas de fiscal para juiz, as provas de tributário, né, para juiz, e estava mais fácil do que para auditor. Daí eu falei, mas tem alguma coisa errada aí, né? Então, assim, a prova de fiscal não tem fase oral, normalmente, né? Mas a parte da prova de múltipla escolha, e hoje nós temos também, em vários concursos, Receita Federal é um exemplo, também é uma fase escrita, né? O concurso é de um nível tão alto como se fosse de um juiz. E aí eu te oriento a um ponto, um detalhe bem importante, né? Por que fase escrita na prova de auditor fiscal? O X da questão é muito conteúdo? Não tanto. Eu estou lá na Receita e eu acompanhei essa mudança do concurso, né? Um auditor fiscal tem que saber se expressar, tem que saber escrever bem. Então, a prova escrita é fundamentalmente uma prova em que você tem que mostrar que consegue fazer um texto que tenha começo, meio e fim. É importante você treinar isso, inclusive, os professores vão te orientar, para você estar preparado, né? Porque lá na Receita, às vezes eu trabalho no julgamento, né? Às vezes ontem mesmo eu estava numa sessão de julgamento com os colegas meus, é um colegiado, né? E nós não entendemos um lançamento, Ricardo. Então nós, 4 auditores fiscais experientes, não entendemos. Aí nós falamos, puxa vida, se nós não entendemos, o contribuinte provavelmente não entendeu. E se nem nós entendemos e nem o contribuinte entendeu, essa cobrança não é justa e, portanto, a cobrança caiu. A gente não tinha convicção que o contribuinte não devia, só que não estava colocado de uma forma, talvez, mais adequada, ok? Então, se preocupe com isso, né? Isso aí é bem importante para a prova também. E aí, o Ricardo sempre comenta, né, o número de concursos que o Ricardo prestou. O Ricardo falando da maratona, né? Ricardo, maratonista, né? Eu também fui razoavelmente maratonista, não cheguei a 120, viu, Ricardo? Mas prestei vários. Um colega meu foi primeiro lugar no meu concurso. Brilhante, ele, brilhante. Aí eu conheci ele no curso de formação, e eu falei para ele, mas me conta a sua vida. Ele falou, olha, eu já prestei 7 concursos antes desse, e não passei em nenhum. Eu falei, mas você não passou em nenhum, e agora você foi primeiro? Ele falou, prestei 7 e não passei. Inclusive, um que ele prestou e não passou, eu passei. Mas ele depois, nesse, passou em primeiro lugar. Se ele tivesse parado, Ricardo, no 7º, ele não era auditor da Receita. Que coisa curiosa, né? Isso é um pouco de persistência, né? Falando, não diga frases vazias, vai dar tudo certo, não. Essa é uma frase com muito conteúdo, né? Todos passam, só não passa quem desiste. Se ele tivesse parado no 7º, não estaria ganhando o que aí? Os 200 mil por mês? Aí que vocês ganham a receita? Não, mas o salário é muito confortável, ele te traz uma estabilidade, tem um plano de carreiras muito bom. Meu primo fala o seguinte, ele era diretor de uma multinacional. E ele fala, hoje eu faço mais coisas como auditor, ganhando um pouco menos. Ele tem o teto do STF, que é 39.238. Faço coisas ganhando menos, porque eu tenho um planejamento a longo prazo. E você falou uma história, Nilma, que me tocou muito, porque eu já contei isso para os alunos, boa parte conhece, né? Meu pai era diretor de uma multinacional de CD. Né? Todo mundo já sabe que só tinha uma empresa de CD na época. Eu tinha um padrão de vida suntuoso. Meu pai morou 3 anos em Paris. E eu lembro uma vez que nas férias da faculdade, não é questão assim, não é passar uma semana, 10 dias, não. A gente passou 2 meses em Paris e conheci Paris, França inteira. Foi para o sul da França, Nancy,
Chegou uma hora que eu estava num restaurante, eu lembro bem, perto do Museu do Louvre, eu falei assim, poxa, que legal, né? Eu estava na 8ª série do ensino fundamental. Não faz tanto tempo assim, não, tá? Eu falei assim, pô, a vida tá ganha, né? É só aqui manter, mandar um currículo para essa empresa, pego a função do meu pai um dia e mantenho o meu padrão de vida. Sabe quando você fala assim, a vida tá tranquila. Concurso? O que é concurso? O quê, né? 8ª série. Tinha uns 12, 13 anos de idade. Quando meu pai voltou dessa viagem com a família de férias, chega a segunda-feira, meu pai, que é branco igual eu, estava mais branco ainda. Aí ele falou, vamos fazer uma reunião de família. Eu nunca vou esquecer, estava 8 anos nessa empresa. Eu falei, sabe esse padrão de vida que a gente está acostumado? Eu falei, sei. Na verdade, vai mudar um pouco. Eu falei, tudo bem. Paris 2 vezes por ano, vamos fazer uma vez só, né? Eu falei, não, é um pouco diferente. A empresa faliu, porque ninguém consome mais CD, ninguém consome mais DVD, virou pendrive, nuvens, né? Não tinha... A empresa foi à bancarrota. Dali para frente, meus amigos, meu pai nunca mais, tinha 48 na época, nunca mais ele conseguiu um emprego. Então, eu pegava emprego, 2 semanas depois saía, não tinha nem seguro-desemprego, não tinha fundo de garantia, vivia de ajuda da família. Eu só não passei fome nesses 10 anos depois. Financiei minha faculdade, nunca fui de carro para a faculdade. Tem um colega que é prova, aí a gente fazia uma Mackenzie aqui em São Paulo, né? Era 3 ônibus para chegar, eu saía 4 da manhã de casa. Aí, eu vou fazer de fretado, não tinha dinheiro para pagar o fretado. Era uma coisa horrorosa. E eu falei, poxa, meu pai consegue emprego, a gente fica 3 meses bem, paga a faculdade, mas depois ele está na rua de novo. Acho que não é incompetência do meu pai, tantos empregos, ele vai e sai, é a idade, a questão do mercado, a questão que gira muito, é a questão que o funcionário começa a ganhar muito bem na iniciativa privada, que coloca 2 garotos para ganhar metade do dinheiro. Né? É uma ilusão. Está 30 e poucos anos de idade, estou no auge, ganhando 20 mil reais por mês. 20 mil está custoso para a iniciativa privada. Vamos demitir ele e colocar 2 de 25 agora. Vai fazer muito mais que esse cara que já está cansado. Não há estabilidade. A não ser que você tenha feito um pé de meia e viva de renda depois, que é muito difícil, a vida na iniciativa privada é uma montanha-russa. Como é que é hoje? Estou aqui em casa, viu, com colegas concursados, todos estatutários. Chega domingo à noite, te dá alguma aflição, Nilma? Você fala assim, pô, amanhã tem que ir para a Receita, não aguento mais isso daqui. Tá. É mal tranquilo, sossego, vai jantar à noite no lugar, pode voltar à meia-noite. A vida é confortável. Lógico, a polícia tem uma rotina ali um pouco diferenciada. Ele olhou assim e falou, não é comigo não. Mas a polícia é um pouco diferente. Mas o estatutário, meus amigos, é estabilidade. Você chegar numa quarta-feira, saber que ninguém vai puxar o tapete. Saber que teu colega do lado não quer o teu lugar. Chegar de volta de uma viagem e não ter alguém lá. Então, o concurso é isso. É você buscar estabilidade. Eu sou vocacionado, quero ser polícia. Ótimo. Mas mais ainda você vai ter estabilidade. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz, Nilma? Eu estava cansado de andar de ônibus. Não que virou, como é que é? Está arrogante agora. Não, eu falei assim, deixa eu dar um pouco de conforto, né? Estou sofrendo demais. Tal. Entrei numa concessionária, não tinha R$1 pagando a faculdade, mas tinha um concurso. Sabia que ali eu não saía nunca mais. Falei, qual o número máximo de meses que você parcela esse carro? Ele falou, temos aqui até 72 vezes. Eu falei, faz aí. Ele falou, mas o senhor sabe que você vai pagar 4 vezes? Faz. Acabei de pagar o carro, está tudo batido, está velho, preciso trocar ele de novo, mas eu consegui pagar. Na iniciativa privada, talvez meu pai estaria essa hora em depressão. Então, concurso, meus amigos, vai mudar não só a sua vida, mas a vida da família de vocês. Veja lá, exemplo da esposa, exemplo dele. E veja até que é o jeito, né? A pessoa fica mais tranquila, ela tem o tempo para se dedicar para outras atividades, consegue docência, qualidade de vida, cria bem os filhos. Vai acabar o concurso? Cada vez tem mais. Olha esse fim de ano, meus amigos. TRF3, MP do Rio, TJ Pará, SP Prev, do nada abre teu edital. Você está preparado? O teu eu do amanhã está falando com o eu de hoje. Cara, não espera edital, começa agora. Não é isso, Nilma? Você vai esperar o edital para estudar? Olha, Ricardo, com certeza não, né? Porque assim, quem espera o edital para estudar, não vai passar, é muito difícil, né? Você precisa ter uma preparação adequada e a história de vida que o Ricardo colocou, né? Bem reflete também o que eu passei na minha vida, Ricardo, sabe? De ver assim, a gangorra, né? Entre você, de repente, estar bem e rapidamente você poder estar mal, né? No serviço público, como o Ricardo bem colocou, você tem uma estabilidade, você consegue programar a sua vida, né? E isso é muito, muito interessante, muito importante. Em relação ao curso, né, Ricardo, que a gente estava conversando e a gente estava reestruturando o curso de fiscais, a nossa ideia, basicamente, é que você tenha um curso que atenda o seu objetivo principal, mas que deixe você competitivo também para concursos análogos, interessantes para a sua vocação. Eu vou dar o exemplo assim, de como eu trabalhei com isso na minha vida e eu achei que foi bem interessante. Eu vislumbrava assim, ser auditor fiscal da Receita Federal, né? Porque eu entrei como analista tributário, na época era técnico.
Mas eu pensei o seguinte, se eu tiver que passar por alguns outros cargos até chegar no meu objetivo final, eu estou disposto. Então eu fiz uma trilha de estudos que me deixou competitivo para os concursos fiscais que iam aparecendo, enquanto não saía a Receita Federal. Eu cheguei a passar no fiscal do ISS de São Paulo, passei no ICMS de São Paulo, passei no Banco Central, que era um concurso até um pouquinho diferente, mas ninguém estudava muito direto para o Banco Central, Ricardo, na época, então aí, com o que eu estava estudando já foi suficiente, e me deixava numa posição um pouco menos tenso, né? Menos tenso para fazer a prova. Um colega meu, que a gente fazia academia junto, né? Eu já era auditor da Receita, ele falou, só quero ser auditor da Receita, só quero ser auditor da Receita. Eu falei, legal, mas dá uma olhada, você não pode ser um pouquinho mais competitivo, né? Não, eu quero ser só auditor da Receita, beleza. A gente estava lá treinando e discutindo tributário, contabilidade, ele ia falar comigo, ok, não tem problema, né? A gente ficava batendo papo. Veio o auditor da Receita. Ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, que ele foi mal na prova. Olha esse currículo, hein? Pera aí, essa parte aqui é novidade para mim. Falei assim, ó, eu estudava para auditor, mas aí eu passei no SVS, passei no ISS, passei no Banco Central. Tá? Olha esse currículo. Me permita quebrar um pouquinho o protocolo, né? Mas eu vou lançar um desafio aqui. Hein? Isso aqui, não, aliás, nada estava combinado. A gente vai trocando ideia, realmente é uma coisa que flui, né? Vocês ajustaram. Não, é trocando ideia. Isso aqui, não sei se vai te pegar de surpresa, mas como a gente montou esse curso, acho que você está bem a par, 5 minutos, você consegue dizer aí, essas matérias são mais tranquilas, essas são mais pesadas, esse aqui é o coração da prova. Como é que você falaria para o nosso candidato, para o nosso aluno, que vai vir aqui fazer a gente o anual ano que vem, que ele começa? Quais são os primeiros passos? Fala assim, puxa, contabilidade, essa matéria aqui é terrível, o coração é difícil, geralmente o pessoal tem um desempenho ruim. Já constitucional administrativo, todo mundo tem uma base, igual, por exemplo, português na polícia, constitucional, o pessoal tem uma base e você não vai dar, ou essa tem um peso maior. Como é que é uma prova de auditor da Receita e qual que é a sua mentoria? O que você falaria? Pô, isso aqui, para mim, vale a pena. Olha, muito legal, Ricardo, a gente não combinou nada mesmo, né? E a pergunta do Ricardo é excelente, né? Por que acontece, né? Vou falar para vocês da minha experiência e como eu oriento os alunos que vêm conversar comigo, que pedem um plano de estudo, que pedem um acompanhamento periódico, né? E, inclusive, até o Ricardo já comentou sobre o nosso prazer de aprovar vocês, né? Se a gente não aprova vocês, o nosso trabalho não tem valor, para nós, né? Eu, na Receita Federal, já encontrei alguns alunos aqui do Damásio, né? Alunos do online, que eu não conhecia, mas eles me conheciam. Eu estava, uma época, participando do curso de formação, aí chegou uma aluna, né, uma auditora na época, já professor, daí eu olhei assim, eu falei, pô, será que eu esqueci dela, né? Ela falou, não, eu sou aluna, eu nem lembro que unidade que era. E outro dia aqui em São Paulo, eu estava saindo da Delegacia de Administração Tributária e eu ouvi assim, professor. Aí eu vi, era um aluno aqui do Damásio, que hoje é auditor fiscal também, né, que é uma coisa assim que dá muita satisfação para nós. E assim, pegando o gancho do que o Ricardo colocou, né? A gente tem um núcleo de matérias, que é um núcleo imprescindível para você fazer uma boa prova na área fiscal. Não tem como você fazer uma boa prova na área fiscal e ser competitivo sem você dominar o núcleo comum que cai nessas provas. E nisso nós temos constitucional, administrativo, tributário, português e contabilidade. Esse seria, Ricardo, o núcleo básico das provas da área fiscal. Quer dizer, então, que esse aproveita, desculpa, mas aproveita para estadual, municipal, boa parte. Se você fizer um núcleo básico, ele te ajuda a você prestar outros, é isso? Exatamente isso. Porque o que acontece? As bancas têm um determinado approach de cada matéria, isso é normal, mas o mais importante é um acúmulo de conhecimento por sua parte, né? Assim que eu estudava. Então, eu prestei prova da Carlos Chagas, prestei prova da VUNESP, prestei prova da ESAF e prova da CESP e UNB. Né? Quando eu passei para a Receita, foi CESP e UNB, né? Que foi a Receita Previdenciária e depois a Receita Federal. Então, assim, esse núcleo comum que nós colocamos e organizamos dentro do curso aqui do Damásio, a ideia desse núcleo é deixar você com um bom grau de competitividade dentro dos concursos da área fiscal. Dominando bem esse núcleo básico, você começa a ter condições de aprofundar as matérias específicas. E aí, o que eu fazia, o que eu acho interessante você fazer. O meu foco é a Receita Federal, tranquilo. Fica primeiro bom nas matérias básicas, e aí você vai começar a dar uma atenção às matérias específicas, sem esquecer das matérias básicas. Hoje eu estava conversando com uma aluna, a gente estava tomando um cafezinho, eu e o Ricardo, né?
E eu perguntei para ela, eu falei, você faz um resuminho, você tem um caderno, você tem uma estratégia de revisão dos conteúdos? E ela falou, não tenho muito, professor. Eu falei, aí fica um pouco difícil. Então, é importante que a gente consiga identificar, e nós fizemos isso na programação do teu curso aqui no Damásio, essas matérias que são o cerne principal, o esqueleto do concurso. E dominando o esqueleto do concurso, aí você vai adicionando conteúdos. Eu fiz assim. Isso me permitiu passar no Banco Central, né, que foi até meio surreal para mim, porque eu não estava estudando para o Banco Central. Mas por quê? Porque na contabilidade, no administrativo, no constitucional, no português, eu estava tão legal que isso fazia diferença. Esse meu amigo que passou como primeiro lugar no concurso, ele teve também no meu concurso, teve uma estratégia semelhante de estudo. A gente tinha um foco, mas dentro desse foco gravitam alguns concursos. Esses concursos que gravitam podem ser bem interessantes para você. E Nilma, eu preciso te dar um puxão de orelha, até você que não foi nosso aluno, né, eu vou falar para vocês o seguinte, antes de ser coordenador, de receber essa missão, eu sempre cruzava muito com ele nos estúdios, né? E as minhas aulas sempre atrasavam, porque os alunos seguravam ele no estúdio e não liberavam. Aí eu comecei a olhar, eu não conhecia, né? Conheci ele recentemente, uns 2 anos atrás. Eu comecei a reparar, falei assim, mas por que acontece? Os outros professores vêm, né? Não pela qualidade, mas vai e tal, eu também. Mas esse daí, quem que ele é? Falei, é o auditor da Receita, no curso de auditor da Receita. Então, o nosso presencial tem cerca de 30, 40 pessoas, e o pessoal segurava ele, ficava, não, professor, mas o que o senhor fez? Tem um livro tal de questões? Falei, ele é bom, ele é muito talentoso. Eu comecei a assistir as aulas dele, falei, vou prestar concursos fiscais agora, né? Mentira, eu já não tenho mais saúde para isso. Mas eu falei, ele é talentoso. Na hora que ele sentou e formatou esse curso, colocava no espelho, assim, perto, né, dos outros cursos do mercado, realmente é um produto singular. Minha mensagem para vocês é, 2020 é agora. A gente já vai anunciar os nossos cursos fiscais. Você que quer ser auditor, analista da Receita Federal, agente de rendas do ICMS, auditor tributário fiscal do município, ISS, qualquer estado, qualquer município, venha conhecer aqui o nosso produto. Ele é anual, ele é modular e ele vai te fornecer tudo o que você precisa para chegar onde você quer. Isso daqui não é só da sua vida, isso aqui é para a vida da sua família. E aqueles que não te entendem, um dia vão olhar para você e falar, você me faz um empréstimo? Então você vai ser o servidor, a referência de todo mundo. Não percam agora, a seguir, vocês verão, para mim, uma grande honra, junto também com o professor Nilma, um policial federal, alguém vocacionado, alguém que passou por isso e vai deixar dicas valiosas, provavelmente, do certame que nos aguarda, ou ano que vem, ou aí já, pode ser na iminência, a gente nunca sabe quando o edital sai. Manda para o teu amigo que quer ser policial, que tem dúvida se vem a Polícia Federal, que essa conversa agora vai ser bem produtiva para a gente. Um grande abraço, obrigado aí pela companhia. Olá, meus amigos, chegou o momento que para mim é muito especial, até tirei o terno aqui para ficar mais no clima de polícia, embora ele esteja de terno, né, por motivos de segurança. É um rapaz que se formou comigo, muito estudioso. Eu vou dizer que quando eu me preparava, eu tomava como exemplo ele. Ele era uma daquelas pessoas que eu cito em aula, que eu falava, são poucos colegas que deram certo na vida, né? Não sei, o Rafa, da nossa faculdade lá, a gente se formou em 2011, 12 já, faz algum tempinho já. Uns estão viajando o mundo inteiro, o outro está pescando em Fernando de Noronha, eu não sei de onde esse pessoal tira dinheiro. Você olha os 2 ou 3 que deram certo, passaram no concurso, esse é um deles, é alguém que, quando eu estava me preparando, uma mosca voando aí, quando eu estava me preparando, eu olhava as fotos que ele tirava, né, cabine, 2 da manhã, estudando, capuz na cabeça, no pain, no gain, sabe? O cara vocacionado, carreira, caveira, policial, é alguém que honra a profissão, alguém que eu tenho muito orgulho de trazer aqui, é alguém que conhece a prova de Polícia Federal, conhece também Polícia Rodoviária Federal, é vocacionado, já trabalhou na fronteira, já trabalhou com operações legais e vai trazer uma palavrinha aqui para a gente. Me permita só apresentar o nosso colega Rafael, passou no concurso de 2014, né? 2014. Veja que ele se preparou, ele tem uma história muito interessante de concurso, conhece do que você está passando, né? Costumo dizer que tem uma frase que eu abomino em meio de preparatório, quem não sabe, ensina. Aqui não, é quem já passou por isso ensina. O meu critério para ficar aqui é um cara que viveu
conhece o aluno e sente o que você está sentindo. É amassando a porção de massa glútea numa cadeira de madeira num colégio estadual durante alguns domingos. É a tua mãe ou tua esposa falando, você vai almoçar às 11 da manhã de novo? Fala, vou, porque senão eu sinto fome no meio da prova. Ah, toma café da manhã. Não, é almoço. É a pessoa que chega e vê aquela micareta na frente da prova, fala, mas será que sou eu? Saquinho no celular, tira o rótulo do alimento e boa prova. Caneta azul, caneta preta. São pessoas que entendem da arte. Porque você não vai dar aula de instrutor de piloto de avião se você não dirigiu um avião. Você não vai dar aula de natação se você não entrou na piscina. E eu não consigo falar de Polícia Federal se não for com o agente da Polícia Federal recente pra caramba, recém-aprovado. É alguém que me orgulha muito. Obrigado, Rafael. Um cara sério, disciplinado, honrado, e que desde a época da faculdade, quando a gente entrou, 2007, 2008, falava para a gente, serei agente da Polícia Federal. Nunca mudou. Delegado, agente da Polícia Federal, é o que eu me honro. E aqui ele está hoje, podendo passar a história dele e inspirar centenas, milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo. Rafael, muito obrigado. Pode contar um pouquinho aí da sua trajetória. Olá, professor Ricardo. Boa noite. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos que estão acompanhando. Pode-se dizer que eu fui ponto fora da curva porque eu tentei sair da polícia. Eu tentei de tudo para não entrar na polícia, fiz estágio em outros locais, estudei com esperança de ser advogado, talvez, tentar uma profissão menos arriscada, menos sui generis, né? Acho que é o concurso mais sui generis que tem, porque dificilmente a pessoa que tem vocação policial, né, ela vai tentar outra coisa. Carreira fiscal não interessa, carreira de bancos não é tão atrativa, magistratura mesmo não chama tanto atenção para quem tem a polícia no sangue, né? Eu me formei no final de 2012, tirei a OAB no final de 2013, passei para agente de Polícia Federal no concurso de 2014. Depois a gente vai falar um pouco aqui da trajetória pós-cargo, né? Eu trabalhei na fronteira, agora recentemente voltei para São Paulo. Então, eu digo que é uma bela carreira, cara. Vale muito a pena cada instante de estudo. E aqueles momentos, né, quando você está desanimado aí, você se pergunta, será que vale a pena? Será que isso tá... Aonde que vai parar, né? Rafa, não sei se aconteceu com você, eu vi que você era um... Assim, tem gente que só fica tirando foto de cabine. Não, mas o cara estava lá 2 da manhã, estudando mesmo. Lembra uma foto sua que você postou? Estava lá com um chapeuzinho, um capuzinho frio, né? Cabine, sozinho, vazio. Aqui os cursos funcionavam 24 horas, aquelas cabines, né? A foto era 2 da manhã de uma sexta-feira, né? Esse cara não tem família. O que será que ele pensa da vida, né? Ele tinha um propósito. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o que você faz na sexta-feira define o que você vai fazer a vida inteira. Define teu futuro, tua projeção de sucesso. E nessa mesma fase que você estava se preparando, 2013, 2012, 2013, eu também estava. Não tinha lá tanto esse sangue mais, assim, diria, viril e tal. Eu sou um técnico de tribunais, estava assim mais tranquilinho, ficar atrás do balcão, mas ele me admirava porque eu falava assim, pô, esse cara é vocacionado, né? Eu não tinha vocação nenhuma. Você sonhava em ser escrevente? Não, eu precisava pagar as contas, pagar os boletos. Ele não, o negócio dele, ele tinha esse espírito de ser agente da Polícia Federal, e hoje, com muita honra, ele está aqui do nosso lado falando. Professor Rafael, eu tenho uma pergunta que eu acho que a grande maioria dos alunos está querendo falar aqui com vocês. Diga para a gente, exatamente, como você se preparou para o concurso de agente da Polícia Federal. Bom, professor Ricardo, o concurso da Polícia Federal é uma coisa muito específica, né? Ele apresenta uma diversidade de matérias, né, que não tem nenhuma relação entre si. Contabilidade, economia, informática, raciocínio lógico, português, direito penal, constitucional, processo penal, legislação especial. São matérias que não se comunicam. E, além do edital ser muito extenso, né, há muito tempo, de fato, ele não cobra apenas noções, como vem sendo previsto até hoje nos editais. Na parte jurídica tem doutrina, tem bola dividida de jurisprudência. Na área de contabilidade tem os CPCs, né, salvo engano, agora faz um certo tempo que eu prestei, são os comitês de pronunciamento contábil, eles produzem umas espécies de súmulas, né, como na nossa área, cai bastante.
Informática, salvo engano, no último concurso caiu linguagem de programação. Absurdo, informática Absurdo, despenca. cara. Como é que pode isso? É que eles estão informatizando o banco, né? Informática cai muito mais, por exemplo, que direito. Cai muito mais. Tá? Já há muito tempo não são apenas noções. Então, a dificuldade é você vem de uma formação, né? Nós viemos da área jurídica, de imergir nesse meio e tentar compreender essas matérias que já são cobradas mais a fundo, né? Raciocínio lógico é outra matéria que cai muito pesado. Então, acho que essa foi a dificuldade da prova. Outro fato também é o CESP, né? O CESP por si só já faz muita gente ficar de cabelo em pé. Como é que você fazia, Rafa? Isso é interessante você falar de CESP, né? Falar assim, se a CESP organizar o juízo final e cada erro da tua vida anular um acerto, vai todo mundo pro inferno. Então, assim, não sei se vocês viram lá no meu Instagram, né? @RicardoBranovski, postei um carro, você não sabe se é um carro, tá de lado, tá de frente, é a questão da CESP. Ah, essa aqui eu sei, você vai e marca, toda certeza, e perde uma certa. Você tinha uma estratégia, Rafael, quando eu falo assim, tinha essa, na tua época tinha, né? Assertivas verdadeiro ou falso, era isso em 2014, sim, né? Exatamente. Como é que você fazia? Você usava um critério? Falava assim, eu não posso deixar em branco, porque senão eu não vou passar. Mas eu marco uma errada, marco uma certa, ou você já tinha plena convicção, porque eu acho que a gente nunca acha que está preparado, né? Você sempre acha que, bom, pode ser o próximo, pode ser esse. Você tinha uma estratégia? Ou você ia... Como é que você fazia? Isso eu tenho curiosidade. Professor Ricardo, para a prova mesmo, eu tinha uma estratégia emergencial que eu só iria usar em último recurso. Eu separei as questões das que eu achava que eu tinha certeza, né? As que eu tinha dúvida e as quais eu não fazia ideia do que se tratava, que são algumas. E eu pensei, poxa, se eu responder menos de 60 das que eu tenho certeza, eu vou chutar as questões que eu tenho dúvida. Eu fazia marcações distintas, isso aí cada um faz a sua. Na minha prova eu respondi, salvo engano, 84 questões, cara, de 120, e fiquei com 74. Então Genial, errei 5 questões de todas que eu respondia. Não, genial. Veja então esse método, né? Estamos falando de alguém que deu certo. Vou trazer, né? Estava vendo um curso X, né? Não vou falar aqui porque é tradição, tá Damaso, 60 anos. Mas o cara trouxe um candidato também para ser desses ouvidos, né? Fala assim, como é que o senhor fazia? Deixava 30% em branco e tal. Eu fui tomar nota, que eu fui pesquisar o nome do cara nunca passou em nada. Eu falei assim, como é que você traz um cara que não foi aprovado? Você estou com um policial federal, alguém que deu certo, foi bem sucedido. E ele contava para mim que você prestou 2 concursos. Então é alguém que, assim, é isso aqui mesmo, sabe? Geralmente quando você mira em 2 alvos, você não acerta nenhum. O Rafa não, ele mirava num alvo e acertou no alvo da Polícia Federal. Quem são esses 2 concursos que você prestou, Rafael? Eu prestei escrivão de Polícia Federal 2013, reprovei, já estava bem pesado, foi um horror a prova. E agente de Polícia Federal 2014, pessoal. Eu tinha foco total nisso. Eu falei da minha estratégia na prova, né, em si, mas em relação aos estudos, eu estudei de uma maneira extensiva, estudava mais ou menos uma matéria por semana no início. Então, pela manhã assistia aulas, à tarde eu estudava a doutrina e confeccionava meus resumos, né? E por último, no período da noite, eu fazia exercícios referentes ao assunto que eu estudava no dia. Exercício, isso é importante, né? Exercício, eu recebo muita pergunta de aluno, isso aqui você vai gostar agora, hein? Eu vou te responder algo que você me traz muito, eu digo o que eu fiz. Vamos ver o que ele fez agora. Como é que você fazia? Sites do tipo que concursos, né? A gente não tem parceria nenhuma, tá? A gente cita porque são ferramentas de concurseiro. Vai citar. São bons. Ou livro, do tipo revisar, soltar. O que você fazia para treinar o que você sabia? Basicamente, resolver questões nesses sites já mencionados. Eu resolvi algo em torno de 18 mil questões. 18 mil? Durante os quase 2 anos de preparação. Alguns sites têm umas ferramentas interessantes em que eles selecionam as questões as quais você reprovou, né? E então você as refaz, ou algumas questões que eu achava muito pertinentes, muito interessantes, eu errava de propósito para depois refazê-las. Então você tem 1001 utilidades, né? Você consegue criar apostilas, consegue criar simulados por matéria, por aluno, por concurso, por aluno, por banca, né? Então você se diverte lá. Era a minha diversão dos finais de semana, era fazer exercício. Cara. E olha, você falou fim de semana, me veio uma questão. Você que está aí assistindo, você vai
se sentir tocado pelo que eu vou falar, não sei, hein? Ele pode trazer outra realidade. Porque eu trouxe uma vez aqui um juiz federal de 29 anos, era o juiz mais novo do Brasil, aí entrevistei ele, falei, o que você fazia? Ele falou, chegava na sexta, eu ia para o bar, estava descansado, comecei a olhar para ele, falei, filho da mãe, né? Primeiro, está fazendo os alunos ficarem contra o que eu digo, porque eu falo, olha, os excessos da juventude são as desgraças da velhice. E aí eu pergunto, Rafa, nossos colegas de faculdade lá, né? Estamos falando aqui, que eu conheço na minha sala, tem um juiz, tem um escrevente, tem eu e tem ele. São os que se formaram lá, pelo menos que eu tenho notícia. Tem gente que está tentando até hoje, tem gente que foi para iniciativa privada, tem gente que está vendendo coco na praia, tem de tudo, tem gente fazendo miçanga, tem de todo tipo. Mas aqui eu trago os que deram certo, no nosso perfil de concurseiro, né? Quando chegava sexta-noite, sábado, e já tinha as redes sociais, eu sei que você usava, às vezes não usava, tal, eu também fazia isso. Você olhava teu colega lá, num bar, na balada, como é que você reagia? O que você usava psicologicamente para superar, ou você ia para a balada mesmo e vamos lá se divertir? O que você fazia no fim de semana? Isso que é interessante. Quando eu olhava um colega, cara, sinceramente, eu não olhava para o lado. Eu acho que é isso que eu tentava fazer. A batalha diária é você com você mesmo. Você tem que dar o seu melhor e não medir os outros, cara. Tem muita gente que toma por base os outros e acaba ou se nivelando por baixo ou se cobrando excessivamente. O meu caso, a autocobrança foi uma coisa que pesou para o lado negativo. Eu acho que, professor Ricardo, a autocobrança é como um medo na carreira policial. O medo dosado, o medo controlado, ele te deixa mais astuto, ele te deixa mais ligado, mais motivado. E a autocobrança é a mesma coisa, cara. Se ela passar da medida, aí começa a ser prejudicial. Ansiedade, que o tempo seja mais rápido. Insônia. Eu lembro que... Cara, tem incômodo falar isso. Eu lembro que 2 meses antes da prova, eu fiquei 2 meses sem fazer nada que não fosse trajeto, cursinho e casa. Eu ia ao supermercado à noite, no Pão de Açúcar 24 horas, para comprar comida para a semana e era minha diversão do sábado, cara. E domingo eu estudava. Selva. Mas um dia chegou um momento que eu olhei para lá, para o caderno de questões, né? E, cara, eu não conseguia ler, cara. Eu não conseguia... Tilt mesmo, sim, total. Engraçado, porque ele falando, eu lembro da minha história, eu lembro de um monte aí que passou, né? A história é a mesma, ela se repete, fala, professor, eu estou aqui, eu estou tomando diapazan, estou de crise de ansiedade. Olha, todos nós tivemos, né? Talvez um colega lá que orientava no gabinete, ele olhou para mim assim, é coreano, né? Nasceu na Coreia. Não, eu nunca tive. Ele é diferenciado, faz o yoga, tai chi, né? Eu não. Eu venho lá também num lado ibérico, o Rafa também tem a sua origem aí mais sangue caliente. Então a gente fica nervoso, a gente sente Eu me autocobrava muito. Meus pais, Rafael, eles viravam para mim e falavam, calma que você vai ficar doente, você está se cobrando demais. Se você não se cobrar, não sou eu que vou te cobrar, não é a tua família, é você que tem que ter esse grau de exigência, mas é moderado, perfeito? Moderado. Eu já volto a falar um pouquinho do perfil e até o que ele acha, né, dos próximos concursos da Polícia Federal. Eu queria só abrir para ele, na medida do possível, né, tem algumas coisas que ele tem acesso mais restrito, como eu também não tenho um tribunal, mas o que ele pode dizer da rotina, isso é interessante, do policial federal, do agente de polícia federal, como é que foi na fronteira, como é que é a expectativa de voltar para São Paulo, mas ele é de São Paulo, é voltar para casa, é uma sensação que eu acho, eu nunca fui para fora de São Paulo, mas deve ser a coisa mais deliciosa do mundo, poder voltar para casa, poder conviver, coabitar com os colegas, casar, ter uma vida melhor, sabe? Do que ficar na fronteira lá, que não deve ser condições humanas tão adequadas. Como é que é, Ralf? Como é que é a rotina do agente? Fronteira é sensacional, cara. Eu confesso que eu tenho saudades ainda, voltei recentemente para São Paulo, mas no tocante à rotina da Polícia Federal, do policial federal, é um órgão bem interessante porque ele consegue abarcar todos os perfis, cara. A gente fala muito de vocação policial, mas você consegue adequar de acordo com o setor, de acordo com a atribuição, a sua rotina. Você quer ser policial 24 horas por dia? Você consegue. Você quer trabalhar das 9 às 5, com 1 hora de almoço e 1 hora de atividade física, que conta como carga horária. Essa é legal. Eu estou com a academia atrasada no tribunal, acho que vou cobrar, vou dar ideia para eles. Falar, cadê a minha hora de atividade física? Você imagina que então é uma carreira que pensa um pouco, né? Porque você tem que ter um vigor físico para manter lá, enfim...
uma disposição. Então ele te dá uma hora para pensando mesmo no ser humano. Isso é interessante, hein? Isso eu não sabia. Estou aqui há 7 anos dando aula, eu não sabia, e é algo a se pensar. Então, você que gosta da parte física, né? Professor, eu odeio a parte física. Você usa para fazer outra coisa. Mas você é obrigado a fazer a parte física? Não. Você pode usar para outra finalidade, mas não tem desculpa que você não tenha tempo para fazer. Atividade física e treinamento de tiro, inclusive com fornecimento de munição, todos os meses, ou depende do setor, da localidade. Mas desculpa, para não fazer atividade física e treinar, não tem, cara. Não tem porquê. Agora você imagina aí, você que está estudando, né? Tem curso de formação, não tem? Quando você passa? Quanto tempo que é o curso de formação? O curso de formação, cara, ele é sob o regime de internato, né? Ele leva aproximadamente 5 meses, 5 meses e meio. Ele é eliminatório também, classificatório. Nesse período você tem aulas sobre investigação policial, técnicas de abordagem, retomada de edificações, patrulha urbana e rural, armamento e tiro, natação operacional, primeiros socorros em atividade policial, defesa pessoal, entre outras, salvo engano, são cerca de 40 matérias. A maioria com provas e, de acordo com a sua colocação na academia de polícia, você... Exatamente isso. Eu que passei para delegado, falei, onde será que eu vou cair, né? Porque tem muito lugar que é no meio da favela, né? Fiquei pensando, poxa, queria ficar aqui em São Paulo, poder dar aula, né? Eu passei bem num concurso aqui em São Paulo de delegado, dentre as vagas que tinham, mas o que define, o que ele falou, não é o concurso, hein? O concurso tem que passar. O que define é a Cadepol, Academia de Polícia Federal. Agora, você imagina que interessante, hoje você está aí, com um caderno, né? Tem até um meme que é super legal, é um pastor alemão, ele está olhando para um caderno assim, aí mostra na foto seguinte, ele está com o bonezinho da Polícia Federal, farejando droga, é muito legal. Então é isso, hoje você está no teu caderno aí, focado, estudando, você não vai começar quando saiu o edital. Ele falou, eu me formei no final de 2012, prestei em 2013 escrivão, passei no de 2014, é uma história louvável. Se ele tivesse começado em 2014, hoje eu vou virar policial federal. Então, quando eu propus esse curso de Polícia Federal, né, para o ano que vem, basicamente é para te dar tempo para você passar no próximo concurso. A gente vai fazer um semestre intensivo, extremamente preparado, como ele falou, informática, hoje está sendo informatizado, a prova vai dar muito peso nisso, contabilidade, penal, processo penal cai em pesado, constitucional administrativo, umas 3 ou 4, geralmente cai mais profundas, não é mais noções, como ele bem falou. A prova para delegado, né? Olha, eu olho uma, olho a outra, às vezes eu me confundo, porque ela está num nível parecido com a prova de delegado. Claro, lá tem internacional, tem os tributários, tem não sei o que aqui já não tem. Mas as que tem é uma profundidade semelhante. E, Rafa, assim, para a gente terminar já nesses 5 minutos, a gente talvez já abordou boa parte, você falou como é que você estudou, você falou como é que é a prova, como é que a prova tem sido cobrada, como é que é a tua rotina. Qual que é aquela mensagem para 2 públicos que estão assistindo aí, milhares de pessoas, né? Tanto para aquele que está começando agora, nos primeiros passos, imagina você lá no final de 2012, já imaginando, quanto para você que já está um certo tempo, prestou 2014, tem gente, prestou 2018, não deu, e ele está imaginando que o próximo concurso dele é o último, é da vida dele. Que mensagem você deixa? Valeu a pena? Ou continua, desiste? O que te espera? O que espera você que está estudando aí? Certo. Foi interessante a sua observação acerca do edital, né? Cara, tem coisa que a gente acredita que seja lenda no mundo dos concursos, né? E foi uma coisa que eu vi pessoalmente acontecer. O meu concurso foi uma novela. Assim, saiu o edital, depois a MPF impugnou o edital. Isso das cotas, né? Das cotas. Você acredita que eu estava inscrito nesse concurso? Eu fiquei bravo, porque anulou, né? Falei, não vou para isso aí, eu vou para o analista lá no Maranhão. Eu passei lá e eu podia ser colega hoje, né? Pode ser? Aqui. Olha só, eu não fui porque foi uma novela mesmo. Conta aí esse nervosismo. Depois, era o início da crise de 2014, começaram a questionar sobre a existência de cotação orçamentária, enfim, várias coisas vários entraves, né? E eu vi muita gente boa que desistiu, cara, que foi desanimando, que sai, não sai. E eu aprendi a não desanimar, porque eu vi realmente gente preparada que caiu fora. Uma coisa que você tem que aprender, cara, se torna surdo até as pessoas que gostam de você, cara. Com boas intenções, no final são males que elas desejam, né? Eu lembro... As pessoas que te amam, né? Às vezes Sim, não entendem, né? A minha família me ligava, cara, porque eles tinham dó de mim, né? Mas não vai que não abre, vai que tenta outra coisa, né? Tá tão difícil.
E eu ficava bravo no telefone. Vai advogar. Vou tentar, meu, vai abrir sim. Virava lá para a baia e ficava, pô, meu, será que vai abrir mesmo? Eu mesmo já não acreditava tanto, mas é aquele sonho que você sonha sozinho, né? Eu acho que isso é uma vida muito solitária, né? Uma vida muito solitária. Ao mesmo tempo, muito veja se você sente a mesma coisa. Ao mesmo tempo que você quer silêncio para estudar e solidão, essa solidão te mata. Então é por isso que você vê tanto concurseiro em rede social, perfis enormes, até concurseiro com 200 mil seguidores. Porque você quer silêncio, você quer estudar sozinho, mas essa solidão, às vezes, ela faz muita falta. Você quer alguém para dividir seus problemas. Poxa, o que foi naquela questão? Como é que foi a viagem? Isso aqui é companhia, mas às vezes essa companhia atrapalha a tua rotina de estudos. Eu vou agradecer aqui o Rafa, eu vou dar uma mensagem em 2 minutos, vou deixar até ele dar um abraço para vocês de final, mas eu digo o seguinte, e já lanço agora para vocês. Isso, estou falando a revelia dele, tá? Ainda não fiz o convite formal, farei agora, já ao vivo para ele. Rafael, nós teremos o curso de Polícia Federal no ano que vem, tá? Você que passou por isso, conhece a prova, foi alguém bem sucedido, alguém que teve sucesso na vida. Eu digo que você é 0,0001 desse mundo e tem um monte de gente se espelhando nisso. Te convido para você dar uma palavrinha, coisa de minutos, na nossa primeira aula de Polícia Federal. Basicamente, você narrar isso para os nossos alunos, quando a gente tiver essa turma, que vai ser muita gente interessada. Cuidado você quando a gente anunciar isso. São vagas limitadas no presencial, a gente tem cerca aí de 80, 100 vagas no presencial, porque o nosso curso é de fim de semana aqui em São Paulo, é sexta-noite, e ele é sábado, durando até mais ou menos 1, 2 da tarde, né, para não atrapalhar também o seu fim de semana, e a gente tem poucas vagas no estúdio, é um dos únicos cursos que tem vaga, né, porque te compele a você ter a rotina de vir. Eu fiz fim de semana, me ajudou muito. Então, nessa primeira aula, provavelmente, como é que é, Val? Janeiro, fevereiro, né? Janeiro, né? Você sabe mais ou menos a data, não? Aí, uma sexta-feira, ela vai falar para vocês já, vagas limitadas, e eu vou trazer ele, se ele estiver em São Paulo, tiver disponibilidade, né, dia 31 de janeiro, sexta-feira, provavelmente é a nossa primeira aula, provavelmente. Então, cuidado, se você quer o presencial, é vaga limitada, tá? Então, e fora a opção de ter online para o país inteiro. Se você é de São Paulo, eu recomendo que você faça o presencial, sexta das 19 às 21h50, sábado, o dia inteiro. Eu vou me despedir aqui do Rafael, né, fazendo esse convite, deixo ele pensar até lá, mas dizendo, Rafael, abrindo aqui para nós, eu acho que isso foi muito produtivo, estimulou quem está prestando, quero te agradecer aqui pela... Com certeza, te desejar boa amigo. sorte na missão, não é fácil a vida dele, mas eu te digo, você está contente hoje? Valeu a pena? Valeu, pessoal, valeu, pô, cada instante de sacrifício, cada minuto, cada vez que eu respirava fundo, pensando o que ia ser da minha vida. Porra, o dia que sai lá o nome na lista de aprovados, cara. A minha comemoração não foi bonita, cara. Eu saí dando soco na parede. Caveira, cara é policial. Você vê que o exame psicológico não funciona tão bem. Não foi tão efetivo. Não, tô brincando. Eu acho que é o momento de lavar roupa suja, né, cara? Da gente pensar nas privações, de pensar... Vou contar aqui uma fragilidade minha, tá? Os caras meio caveira, um passo para delegado, passo para policial federal, passei também para Polícia Civil, né, em outros estados. Um dia eu estava dando aula, depois que eu passei para delegado, no meio da aula eu comecei a contar, não vale a pena, não desista, tá? Comecei a chorar, no meio da aula, falei, o que está acontecendo comigo? Estou ficando velho, né? Então é isso, meus amigos, eu agradeço, Rafael, eu agradeço a companhia de vocês, não os procurem, curso de Polícia Federal, Rodoviária Federal, ele vai sair com a minha cara, meio feio, assim, mas é para realmente te ajudar. Não faço isso pelo lado financeiro, para mim não interessa quanto isso gera. O que interessa é se você é aprovado ou não. Meu compromisso é você bem-sucedido. Seu sucesso é meu sucesso, todos passam, só não passa quem desiste. Grande abraço, professor Rafael, professor Ricardo Baranowski, curso da MASO está à sua disposição aí. Bons estudos. Obrigado, pessoal. Foco, determinação, desistir jamais e bora para cima. Muito obrigado, viu?